Boa tarde, galerinha. Hoje a nossa aula vai ser sobre sinais de pontuação, continuando o que a gente viu na aula passada. Vamos fazer a correção das páginas 43 e 44. Reescreva o trecho a seguir, procedendo assim. Primeiro, leia-o para perceber o sentido de cada frase e onde cada uma termina. Em seguida, separe as frases com ponto final, orientando-se pelo sentido encontrado. Então, nosso texto ficou assim. Os palhaços costumam arranjar soluções incríveis para os seus problemas. As crianças pequenas também são mestras nisso. Não faz muito tempo, eu assisti a uma grande aula de raciocínio de palhaço numa sala de maternal. Maria, uma aluna de 3 anos e pouco, estava tentando guardar a sobra do seu lanche, mas um pacote de bolachas cismava em não caber de volta na lancheira. Maria encontrou a surpreendente solução. Primeiro comeu uma bolacha, depois outra, e, como o pacote continuava não cabendo, ela saiu distribuindo biscoitos para a classe inteira. Aí, sim, toda satisfeita, fechou a lancheira com o pacote quase vazio lá dentro. Então, percebam que onde foi acrescentado os pontos, eu destaquei aqui com um marca-texto amarelo e, em seguida, a gente coloca a letra maiúscula. Por que os pontos foram adicionados nos finais dessas frases? Porque, percebam que cada frase tem um sentido. Então, a primeira está falando dos palhaços. A segunda já vai falar sobre as crianças. Então, precisa de uma pausa para a gente iniciar outro assunto. E assim por diante. A 2 era a leitura em voz alta individual. Então, vocês precisam praticar aí. 3. Leia a tira do Garfield, um gato muito preguiçoso. Vamos correr, Garfield? Correr por quê? Tem alguém nos perseguindo? Ah, esquece. Eles têm uma lança? Então, aí tem as falas do Garfield e do John. Letra A. Observe a pontuação dupla nos 2 quadrinhos iniciais. O que ela indica? A pontuação dupla indica a pergunta acompanhada de surpresa, de Garfield, que não vê a razão para interromper seu descanso e correr com John. Então, a pontuação aí, pessoal, que é o ponto de interrogação e de exclamação, indica uma pergunta e uma surpresa do Garfield. B. Qual a função dos pontos de interrogação e do ponto de exclamação no último quadrinho? Interprete o pensamento de Garfield. Então, além de colocar a função, a gente tem que interpretar o pensamento do Garfield. Então, lá no último quadrinho, o Garfield utiliza também a interrogação e a exclamação juntos. Ele significa o quê? Um questionamento, uma discordância do Garfield. E ele considera um absurdo. Então, tem uma entonação aí por conta do ponto de exclamação. Então, enfatiza a discordância do Garfield em relação ao convite de John, que o gato considera um absurdo. A interpretação do pensamento do Garfield revela esse sentimento pensando que só se levantaria e correria se alguém os estivesse perseguindo com uma lança. Então, essa última parte aí é a interpretação do pensamento do Garfield, que ele só iria correr com o colega se alguém estivesse perseguindo ele com uma lança. B. Que recurso gráfico é usado no segundo e no terceiro quadrinho para mostrar a discordância crescente de Garfield? Então, nós temos aí recursos diferentes, que são o quê? São o tamanho e o traçado forte das letras nos balões. 4. Leia o diálogo. 2 alunos conversam na hora do intervalo das aulas.
A professora disse que temos de comer peixe porque é bom para o que mesmo? Ora, para a memória. Comece a comer hoje mesmo. O que as reticências indicam na primeira fala? Então, nós percebemos aí que a menina se perdeu nos pensamentos, ela esqueceu a explicação da professora. Então, indicam pausa causada por esquecimento ou indicam esquecimento. 5. Agora leia a piada. O pai fala: se eu tiver R$ 500 e lhe der a metade, você terá? Aí o filho: um ataque de felicidade. O que é um ataque de felicidade? Aí a pergunta: o que as reticências sinalizam? Então, as reticências aqui vai sinalizar, o filho ficou tão alegre, tão feliz com a hipótese do pai de dar R$ 500 para ele, que antes do pai continuar a fala, ele foi interrompido. Então, as reticências, elas sinalizam a interrupção repetida da fala do pai pelo filho. Então, aqui continuando na página 45, os nossos sinais de pontuação. Estudar a língua 2. Sinais de pontuação. Continuação. Nas aulas anteriores, você estudou sinais que são pontos. Podemos dizer que o ponto avisa que a frase terminou e, então, pode-se começar outra. Agora, vamos falar de outros tipos de sinal. Então, o primeiro aqui é a vírgula. A vírgula, ao contrário do ponto, avisa que a frase não terminou e, portanto, tem continuação. Ela é usada em várias situações. Então, vamos ver aqui as situações. Para marcar uma enumeração, isto é, uma lista de palavras, expressões e frases. Aí nós temos o exemplo. A minha paixão pelo instrumento foi menor do que a preguiça de carregar todos aqueles tambores, pratos e tripés. Então, aí nós temos destacado as vírgulas, que indicam uma pausa. Fiz faculdade de publicidade, trabalhei com meu pai no comércio de bombas hidráulicas, filmei casamentos e fiz telegramas animados. Então, aí está indicando uma lista de palavras e quando tem a vírgula, a gente precisa dar uma pausa na nossa leitura. A segunda utilização da vírgula é para sinalizar termo intercalado na frase ou deslocado para o início. Mais tarde, no começo da adolescência, comecei a tocar bateria. Então, aí em negrito, temos o termo de intercalado. O que significa esse termo intercalado? Colocado no meio. Então, esse termo ele poderia ser colocado no começo, mas aí não precisaria usar essa expressão mais tarde. Então, para ele dar uma entonação melhor, ele colocou no meio da frase. Depois veio Amigos do Peito, show inspirado num livro que escrevi, com um CD de mesmo nome. Termo intercalado. O tempo que antes vivia correndo, agora não passava. Termo intercalado. Então, esse termo intercalado, gente, sempre vai estar dando uma segunda informação. No ano de 1989, 3 atores pesquisadores do grupo Lume resolveram se isolar num sítio. Termo deslocado para o início. O termo destacado nesse último exemplo poderia estar intercalado na frase. Nesse caso, seria marcado por vírgulas. Veja,
3 atores, pesquisadores do Grupo Lume, no ano de 1989, resolveram se isolar num sítio. Mas, se estivesse no final da frase, não haveria necessidade de vírgula. 3 atores, pesquisadores no Grupo Lume, resolveram se isolar num sítio no ano de 1989. A outra função da vírgula é para isolar o vocativo. Professor, terminei a atividade. Agora, caros telespectadores, assistam a mais um noticiário. Então, o que é um vocativo? É um termo usado para nos dirigirmos a alguém, ou seja, a quem está se referindo aquela frase. Venha logo, filhinho. Meus caros alunos, vocês fizeram um ótimo trabalho. Em seguida, nós temos a função do ponto e vírgula. Indicam pausa menos acentuada que o ponto, porém mais intensa que a vírgula. Geralmente é usada para separar frases mais longas. Então, ele também indica pausa, porém menos acentuada que o ponto e mais intensa que a vírgula. Então, se a gente quer dar uma informação muito longa e quer uma pausa maior, a gente utiliza ponto e vírgula. Ele come um pouco de capim. Atrás dele tem um barco. É o barco em que ele veio, é o barco em que ele vai voltar. Tem aí o exemplo para a gente estar entonando. 2 pontos. Marcam o início do diálogo. A mãe diz ao ver a tarefa de matemática do filho: Você sabia que os números são muito prestativos? E o garoto: São mesmo, podemos sempre contar com eles. Então, a primeira função dos 2 pontos é marcar um diálogo, o início de um diálogo. A outra função é introduzem uma explicação ou uma enumeração. Aí tem um exemplo. Recebi a notícia por telefone. O Luiz Otávio Burnier tinha morrido. Explicação de qual foi a notícia. O outro exemplo no caso de enumeração. Na mesma época, a Mônica e eu formamos a dupla Contadores de Histórias, que durante um tempo foi, digamos, um trio. Ela, eu e o meu carro velho. Então, uma enumeração. Relembrando aqui que vocês já estudaram em anos anteriores, o travessão. O travessão, ele marca um diálogo. A primeira função dele, a função básica, é marcar um diálogo. Como se faz para calar o mundo? Tira-se a letra N. A segunda função retoma o diálogo após interferência do narrador. O que o pneu disse para o asfalto? A irmã perguntou. Você sabe, não é? E não sei, respondeu o irmão. Pode me dizer, por favor? Você ainda me deixa careca. Então, aqui nós temos uma interrupção do narrador, por isso que se usa o travessão também. Outro sinal de pontuação é aspas. Elas realçam palavras, frases, expressões para que o leitor perceba o emprego de neologismo ou palavra estrangeira, que é estrangeira, a presença de humor, ironia, crítica e palavra utilizada com sentido não usual. Aí nós temos um exemplo. Ele colocou um O tão pequenininho que mais parecia um ponto final. Uma homenagem ao moço que, sem saber, os havia ensinado a escrever em palhacês. Então, aqui nós temos um termo que que é inventado, né? No caso. Outra função das aspas é indicar citações.
Citações são quando a fala é de outra pessoa, não é do escritor que escreveu. Nas outras ilhas, outros cavalos ouvem e também gritam com todas as suas forças. Então, aqui no caso, a gente está relembrando o texto, o nosso primeiro texto dessa apostila, que é o do cavalo, né? Viva a liberdade. Então, aqui tá pegando um exemplo de fala dos cavalos. Então, por isso que utiliza aspas. As aspas também marcam o diálogo, substituindo o travessão. O grande projeto dele é voltar para junto dos cavalos e dizer: é preciso mudar. E os cavalos perguntarão: o que é que devem mudar? E ele responderá: a nossa vida é que deve mudar, e ela é muito miserável. Nós somos muito infelizes. Isso não pode continuar. Então, aqui nós vimos a função de aspas no lugar do travessão. Então, ela pode substituir o travessão.